Olá, amigos. 32º programa da nossa série. Estamos andando mais rápido agora, né? E hoje vai ser também algo muito especial. Tenho certeza que vocês vão gostar. Nosso convidado de hoje, ele já era para ter estado aqui há muito tempo. A pandemia atrapalhou muito. Ele mora no Rio de Janeiro. É uma das referências da luteria no Brasil e se tornou um grande amigo também. E é um grande prazer eu apresentar para os que não conhecem o Rogério Ramos dos Santos. Rogério, super prazer ter você aqui. Prazer é todo meu e muita gratidão. Eu agradeço muito o que, na verdade, faz parte de toda a minha história, desde que eu comecei, as madeiras, a credibilidade, porque às vezes você não tem condições mais, tem aqueles que apoiam, né, que é o Oscar, e nos trouxe realmente a amizade, a confiança e o apoio, né, para chegar até aqui e poder apresentar um bom trabalho e servir o melhor, né, para os músicos, né, e fazer um trabalho, né, digno, né, da confiança de quem nos traz assim a amizade, a alegria de poder compartilhar essa profissão de ser luthier. Muito obrigado, Rogério. Essa recíproca é mais do que verdadeira, né? A gente se motiva porque tem pessoas como você e agora cada vez mais gente também que se inspirou em você e nos que também são da sua época, que começaram com a luteria, né? Então, para nós é assim é alegria total poder mostrar, contar essas histórias que vão inspirando tanta gente e que nós estamos aos pouquinhos criando uma tradição já muito importante do violão brasileiro, né? Na luteria também. Hoje vai ser um programa também com duas coisas muito especiais. Nós vamos apresentar, na segunda parte, o filho do Rogério, o Rogerinho, que já também está fazendo violões excelentes. E a outra parte é uma surpresa, que daqui a pouco eu conto que vocês vão adorar, tá bom? Mas vamos começar, Rogério, você fica totalmente à vontade. Eu acho que seria muito interessante você contar o início mesmo, porque desde o início da tua vida, essa coisa da luteria foi aparecendo, né? Mas conta lá do comecinho mesmo como foi. Então, no início, eu era de uma escola que a gente chamava Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, antiga FUNABEM, né? Um aprendizado que eu tive ali foi de suma importância para que eu pudesse, com tudo aquilo que eu aprendi, contribuir para a construção de instrumentos. Então lá eu fiz marcenaria, fiz ajustagem mecânica, tornearia mecânica, tornearia de madeira, pintura de paisagens, né? E por último foi a escola de luthieria de violinos, que era com o mestre Guido Pascoli, depois o sucessor Orlando Mota, e era um convênio que tinha da antiga Funarte, que ainda é Funarte, com a antiga FUNABEM. E depois eu já cheguei no final e frequentei a oficina e tive assim aquele deslumbre, né, em ver instrumentos sendo feitos, né, com aquilo que eu aprendi, que mais me identifiquei que foi a parte da madeira, né? E foi onde também comecei a conhecer o grande mestre Sérgio Abreu, juntamente com o Mário Passos, em Santa Teresa, no bairro lá do Rio de Janeiro. E depois eu passei a prestar serviço para ambos, né? Fazendo corte de madeira e vernizes dos instrumentos. E os meus primeiros violões que eu comecei a produzir, depois que eu montei o meu ateliê, juntamente com a minha esposa, que sempre me apoiou muito, e ela confiou em mim, quando na verdade no início eu não tinha nada, e ela acreditou na minha profissão, no meu trabalho, e eu pude realmente fazer instrumentos. Foi os meus primeiros instrumentos, foi aqui de São Paulo, o professor Henrique Pinto. Fiz muitos instrumentos, muitos alunos aqui do Henrique Pinto têm meus instrumentos, são sempre muito bem elogiados e reconhecidos. Sou muito grato aqui por São Paulo, para os alunos que acreditaram no meu trabalho e acreditam até hoje, né? E também continuei fazendo trabalhos não só de acústico dedilhado, no caso de violão, mas também passei a fazer banjo, cavaquinho, viola caipira. Eu montei meu ateliê e tinha que bancar toda aquela demanda, né, de custo, de ter um ateliê, né, de ter uma firma registrada, pagar seus impostos, tudo direitinho, né? Onde
o meu filho nasceu logo no início, quando eu montei o ateliê, e eu lembro que no início eu pegava ele assim na cintura e colocava em cima do banquinho, ele ficava lá mexendo os instrumentos, nos É que tempos demais. que era sóbrio, né? Que ele não tinha escola, e a gente ficava com a gente. E aí ele cresceu e se tornou também um luthier bem reconhecido, e um bom trabalho que tem feito, me traz muito orgulho e muita alegria em poder compartilhar a profissão com ele e ser assim cúmplice, né, de toda essa coisa que oferece para os músicos, para os luthiers, os violonistas, né, executantes, é, um bom trabalho, né, seguido com todo o apoio que nós temos tido, ou como eu já tive, né, do mestre Sérgio Abreu, do qual eu construí dos 4 anos para cá todos os instrumentos que ele de encomenda que ele tinha, eu que montava. Ele trazia as peças, eu montava os instrumentos juntamente com meu filho, e a gente pôde assim aprender ainda mais depois de mais de 25 anos que eu já trabalhava prestando serviços para o Sérgio, né? E hoje eu estou aí, né, apresentando aí, conforme o convite do meu amigo Oscar, né, esse trabalho, né, dando informações, podendo falar um pouco mais da minha história. Obrigado. Rogério, que relato bonito, assim, e que nós agora precisamos aproveitar em algumas partes para detalhar um pouquinho mais. Acho que quando você conheceu toda essa parte inicial lá na Funabem, que foi muito rica, né, em aprendizado, aí você conheceu o Pascoli. O Pascoli foi um luthier muito importante, ele foi um dos primeiros professores do Conservatório de Tatuí, né, e muita gente importante da luteria brasileira de violino, né, dos instrumentos de arco, se formou com ele. E outros também que tiveram a chance de estudar com ele foram para o violão. Você me falou que o que você aprendeu construindo o violino foi muito útil para você, especialmente nesses outros instrumentos, como o banjo, que você é uma referência muito importante no cavaquinho, no sentido de afinação, de precisão, são instrumentos assim complicados nessa parte de afinação. Fala um pouquinho de como foi esse tempo de aprendizado com o Pascoli. Muito bom. Então eu vou pegar um banjo que eu trouxe para mostrar, né, inclusive todas as madeiras pertinentes. Eu adquiri aqui do Oscar, né, que é o banjo de faia, mostrando aqui o banjo de faia, né, que, por exemplo, o faia, está aqui o maple, né, adquirido aqui do Oscar, com essas madeiras maravilhosas que ele tem, o ébano, né, e assim, o banjo, por exemplo, ele é um instrumento que era muito difícil de tocar e afinar. Por quê? Ele, inicialmente, os banjos mais antigos, mais tradicionais, ele tinha um ângulo da escala inclinado ao contrário, para dentro. O cavalete, ele vinha aqui atrás, basicamente aqui um pouquinho à frente do cordal. Então isso trazia um desequilíbrio e as cordas ficavam muito altas e muita dificuldade. A escala, por exemplo, tinha um apelido de pata de vaca, o braço, porque era muito largo e as pessoas realmente tinham que fazer muita força e muita pressão para tocar. Então, como eu vim da escola inicial de violinos, o violino ele tem basicamente essa dinâmica aqui, que é a escala com leve ângulo, o cavalete é solto, no sentido de que você pode mover, regular, e centralizado, né? E isso propõe que o som do instrumento ele fica equilibrado por estar centralizado, né? E a escala tendo um ângulo, as cordas vão ficar mais aproximadas. E nisso também a afinação do instrumento, que faz toda a diferença, se mantém, coisa que antes era muito difícil. Então aí eu comecei, os primeiros instrumentos que eu me lembro que eu fiz foi um banjo de jacarandá para o Dudu Nobres. E depois eu fiz para o Arlindo Cruz, o banjo verde, que saiu muito no RJ, lá no jornal lá do Rio. E depois um banjo de faia personalizado com
os arcos da Lapa, com a imagem dele que eu pirografei, Que legal. né? E assim eu comecei a ter uma fama e acabou sendo até maior do que fazer instrumentos, porque no início eu só fazia violões, fiz muitos violões aqui para São Paulo, para Vitória, para Uberlândia, fiz workshop, fiz muita coisa assim, logo assim no início, mas da metade para cá, assim, surgiu das pessoas procurar muito trabalho. O Rio de Janeiro é um país, ou seja, um estado muito samba, né? Então as pessoas procuravam instrumentos de qualidade, como até hoje, né? E assim surgiu assim o banjo, que muitas pessoas hoje usam essa mesma técnica, né? Tendo visto uma coisa funcional que realmente faz a diferença. E aí tem um som mais aberto, né? E fácil de tocar. Eu não toco bem, mas dá para uma palheta. Aquela palheta que acho que eu botei em cima do cavaquinho. Rogério, antes de te receber a palheta aqui, vamos aproveitar, porque quem conhece banjo já sabe mais ou menos como é feito, mas grande parte dos que assistem o nosso programa não conhecem. Essa parte aqui é de couro. Você pode... Porque o banjo tradicional americano é de couro também, mas... O banjo, na verdade, é como o Oscar bem disse, ele é tradicional, né, americano, né, que é o banjo country, né, o banjo tenor, que seria 4 cordas, mas com a escala mais alongada e afinada a primeira é dó, si, lá e ré, alguma coisa assim. Mas o ré, sol, si, ré é a afinação do cavaco, que é a mesma afinação do banjo. E aí o Almig Neto me parece ter adquirido um banjo de alguém, uma história lá da Bahia e tal, que eu já ouvi, né? E ele pediu para transformar aqui em São Paulo, né, essa escala para cavaco, né? O banjo cavaco, que é o que nós temos hoje como referência o banjo brasileiro, né? O banjo cavaco, a afinação de cavaco, né? Então nisso, aí a gente tem essa referência de que o banjo, a pele aqui é de couro de cabra, né? Da pele da couro de cabra, né? O cavalete, como eu já falei antes, ele ficava aqui atrás e era uma peça muito grossa. Era mais para trás. Bem aqui, bem atrás. Então ficava muito desequilibrado. Você pode se puxar para trás, ó. Olha. O som fica desequilibrado, fica agudo. Agora você joga aqui pro centro, ó, e é claro, dentro do diapasão, né? O som fica redondo, ele fica bem equilibrado. Tem a marca certinha aqui tem já a marcação. A marcação certinha, do diapasão. E é claro que nisso toda a proporção da escala do braço foi para trás. O normal era no 12º trasto. E agora é no 14º trasto. E isso aí dá mais proporção, né, de dinâmica, de tocabilidade, né? E também o equilíbrio, né, do som e um pouquinho mais de caixa. Não adianta fazer uma caixa muito gorda, muito larga, porque o som fica muito para dentro e não projeta. Mas um pouquinho mais de caixa ajuda com que o som fique mais redondo. Essa é uma opinião de quem constrói, né? Que é o meu caso. Tem gente que gosta de escala mais fina, tem gente que gosta de já ouvir caixa até 10. Aqui tem uma caixa de 8, né? Então, isso aí também tem a ver com o gosto do cliente. Toca um acorde agora com a palheta para a gente ver a potência assim, de som dele. Impressionante, né? É muito projetivo, né? Um som, assim, para quem gosta de roda de samba, gosta de tocar, não precisa botar microfone, não. É pegar e os outros instrumentos perde mesmo. Fica uma coisa incrível. O banjo, o Rogério Santos, ele faz toda a diferença. Faz toda a diferença, bom. Porque é o que as pessoas... Porque você imagina... quem toca nos meus banjos, lá no Rio, aqui em São Paulo também, vende bastante banjo aqui para São Paulo, Arlindo Cruz, pessoas de referência, Xande de Pilares, né, o Arlindinho, que é o filho do Arlindo Cruz, o grupo Revelação, né, que toca no meus banjos, o Exalta Samba, também o pessoal que já me encomendou não só um instrumento, mais de um instrumento,
Quer dizer, muita gente toca nos meus instrumentos. Rogério, quer dizer que, pelo que eu entendi, o Almir Guineto foi assim praticamente com você que criou essa ideia do banjo para o samba ou já se usava antes? Isso... Então, ele não criou comigo, mas ele pegou um banjo de outra marca, uma marca mais antiga, né? E aí ele pediu para colocar a escala de cavaco. O braço de cavaco, né? Sim, esse tipo de instrumentos, ele praticamente começou aí. Sim, que aí ele vinha, dizer, como eu já falei, bem assim, rústico, né? Um tanto grosseiro, né? E eu, na minha percepção, né, de construção de violino, né, instrumento, eu vi que o que precisava ali era um ajuste, né? Um ajuste que facilitasse, e até ouvindo excelentes instrumentistas, né? Que ia lá com o instrumento com o braço quebrado, com problemas, né, de afinação, eu tendo vindo da escola, porque na escola de luthieria não era só você pegar e começar a fazer instrumento, você tinha que aprender a afiar a ferramenta, aprender a solfejar, aprender a pegar o arco e flexionar, né, as notas, aprendi a ouvir, e aí tudo isso aí foi um preparo muito proveitoso, para que hoje eu possa, assim, através também da técnica que eu aprendi do mestre Abreu, né, do Sérgio Abreu, né, estando junto com ele ensinando e mostrando, e olha, mexe aqui, mexe ali, a calibragem do tampo, a proporção da mão para cada pessoa, que são diferentes. Então isso aí tudo é uma soma de aprendizado que a gente vai imprimindo, né, na concepção da construção do instrumento. Então, assim, hoje tem o violão, tem o banjo, tem o cavaquinho. Não é só o banjo que fala alto, né? Esse é um violão que ele encordoou também essa semana, 2, 3 dias atrás. É um violão 2023, né? E que mostra essa técnica que eu toquei nos seus violões, essa turma dos anos 90, vários amigos, alunos do Henrique, eu toquei em vários violões seus e que sempre tinham, por isso que o Henrique sempre gostou dos seus instrumentos, porque ele tem muita qualidade, né? E tudo que um violonista clássico gosta no instrumento, né? Dá para você falar assim um pouquinho do Sérgio Abreu, porque acho que para quem não sabe, o Sérgio Abreu faleceu há alguns meses, é uma perda assim inestimável para nós violonistas. Ele era assim e sempre será o nosso ídolo maior por tudo que ele foi como grande violonista, como grande luthier. É um caso quase que único de atingir o máximo nível nas duas coisas, né? Eu tive o privilégio de conviver com ele bastante nos anos 70, 80. O recital dele de 1976, solo aqui no Teatro Municipal, é como se eu tivesse assistido ontem, eu jamais vou esquecer. Foi uma coisa assim, emocionante, o que ele tocava, ninguém tocava daquele jeito, né? E os dois, ele com Eduardo Abreu, então é uma coisa que abriu um caminho, né? E agora tem esses... Então, quando eu saí da escola, né, completei os 18 anos, né, e já por 2 vezes, pelo menos, eu tinha frequentado a oficina do Sérgio, que era em Santa Teresa, junto com o Mário Passos, né? E depois eu pude me aproximar mais dele. Eu fiquei assim, me senti muito agraciado em poder ter ele como um amigo. Ele praticamente me adotou, né? No sentido assim, né, de confiar em mim e eu demonstrar também bastante gratidão em poder prestar serviços para ele, de corte, de madeira, de envernizar os instrumentos dele, participar da construção, né? Então, assim, eu diria que os últimos anos que a gente compartilhou tempo junto, foi muito mais, assim, proveitoso ainda, por ser uma coisa mais até chegar a ser familiar. Ele frequentou a minha casa várias vezes, ele também deu muitos conselhos para o meu filho, que frequentou também a oficina dele, participando da construção dos instrumentos dele, né? Ele, assim, era muito generoso, mas muito generoso. O que eu fazia era assim, eu fazia um pouquinho e ele fazia um montão, né? Sempre superando, né? Por exemplo, quando eu comecei, as minhas primeiras ferramentas
que eu tive foram todas elas doadas pelo Sérgio. Ele me deu um conjunto de 5 tupias, ele me deu um calibrador, tudo que vinha de fora. Aqui não tinha, eu não conseguia tupir aqui. Né? Na época vinha de fora, lá para os anos 90, 94, por aí. Então, assim, ele ia para os Estados Unidos uma vez por ano, aí mandava também parte da madeira que ele comprou lá, né? Ele mandava, ele sempre me abençoava, né? Me dava alguma coisa. E assim, eu, humildemente falando, prestava serviço para ele, e quero invernizar os violões dele, ajudar a participar na construção dos violões dele. Depois, como eu já falei, meu filho passou também a frequentar a oficina dele e participar também nessas construções. E assim, sempre de uma forma muito sóbria, ele sempre foi muito tranquilo, muito generoso, e ele almoçava, às vezes ia lá pegar o instrumento, passava uma tarde lá em casa, né? Eu, às vezes chegava tarde da noite, ficava até mais tarde lá, jantava com a gente, relaxava, e é uma coisa que a gente conversava. Uma das histórias mais encorajadoras que eu ouvi do Sérgio foi que ele foi convidado para construir instrumentos para uma pessoa que chama... O nome da pessoa, é uma pessoa que chama-se Marchand. É uma pessoa que é um colecionador de quadro, tem o Marchand, né? Que ele apresenta para outras pessoas e vende. Então, aí ele poderia, assim, vender os violões dele, na época, segundo ele, por $20.000, que já era muito caro. Aí o Sérgio falou, não, eu não quero, eu prefiro fazer um preço mais brasileiro para servir. Esse era o Sérgio Abreu, né? Para servir os meus conterrâneos, né? Que maravilha. E assim, era o Sérgio, era uma pessoa bastante simples, muito humilde, né, na sua forma de expressão, do seu ser, mas também muito grandioso, genial na forma de construir o instrumento, de passar com precisão aquilo que ele realmente tinha como músico e transferia como sendo um luthier. Né? E hoje, assim, as minhas palavras são poucas, já, tudo que eu já ouvi, o que ele de fato representa até hoje para nós. O que eu, como meu filho, tentamos fazer é dar seguimento àquilo que, nos últimos anos de vida dele, nós conseguimos captar, né? Na convivência. Que bom que vocês tiveram esse período assim tão próximo, né? Eu sei, o Sérgio também me falava sempre do carinho que ele tinha por você também. E é incrível, né? Para os que conheceram o Sérgio Abreu como violonista, né? O Sérgio praticamente parou de tocar no final dos anos 70, bem no início dos anos 80, e nessa época ele já começou, assim, já estava começando a fazer seus primeiros violões, né? E ele viveu essas duas realidades. Primeiro, uma carreira que começou com eles muito jovens, estavam tocando no mundo inteiro quando tinham 15, 16 anos, né? O Duo Abreu fez, junto com o Yudi Menuhin, que na época era um dos maiores violinistas do mundo, eles tocaram na inauguração da Ópera de Sydney, esse teatro excepcional que todo mundo fica fascinado de ver a arquitetura. Eles tocaram lá, eles tinham 17 e 18 anos, é uma coisa assim impressionante o que eles fizeram, o que eles se destacaram. Agora começam a aparecer algumas gravações desses velhos tempos, mas é muito pouco comparado ao que eles conseguiram fazer num curto período. Os discos todos gravados foram feitos assim em poucos anos, num nível musical que não existia. Mesmo os maiores do mundo da época ficavam impressionados de ver aonde os dois tinham chegado. E o Sérgio, depois, eu acho que ele foi se realizando, né, Rogério, com a luteria, e para ele, no fim, acho que ele gostava, obviamente, de ser violonista, mas ele reclamava da vida de viagens, de dar entrevistas, era um processo muito duro, né, mas a luteria, ele conseguiu se realizar demais, e todos os violonistas, praticamente, do Brasil, se ligaram a ele, porque grande parte dos violonistas eruditos acabaram também usando violões deles, e ele se tornou o grande amigo de todo mundo. Não é? Isso que você contou, a gente ouve assim de vários, né? Então, é uma beleza e vai ficar sempre na nossa lembrança como um grande exemplo, né? A gente podia falar nessa linha por muito tempo, mas tem bastante coisa para a gente falar aqui ainda hoje.
Eu acho que seria legal só a gente fazer agora um breakzinho rápido para pegar o cavaquinho. Aí, Rogério, vamos mostrar agora os detalhes desse lindo cavaquinho. Assim, tem um som tão gostoso, aveludado, né? Muito bom. Fala um pouquinho do... Então, esse cavaquinho aqui são de madeiras nobres, já, como já disse, concebido aqui através do Oscar, né? E sempre confiando no nosso trabalho, sempre nos proporcionando condições de fazer instrumentos, né, de qualidade com o material que ele traz, que, se, de certa forma, através do Oscar, muitos luthiers, mas muitos mesmo, conseguem fazer bons instrumentos que não perdem nada para instrumentos de fora. E o instrumento brasileiro, do luthier brasileiro, tem sido assim muito bem elogiado e tudo, mas também com a participação do Oscar, né, que proporciona essas madeiras maravilhosas. Tá aqui um faia, tem até um flamezinho aqui, ó, e ele também tem aqui o filete, né, fazendo um contraste, né, com o faia, o filete de jacarandá, com pontilhado, né, o tampo, já até um tampo já envelhecido. Esse tá Isso aí maduro ajuda mesmo. Na sonoridade, o som fica mais redondinho. Tá tão doce já, né? A escala de ébano, até os trastes, é aqui com a escala que eu consigo, né? A facilidade que ele nos traz para poder construir bons instrumentos, que inclusive antigamente não tinha, era muito difícil você construir um instrumento e conseguir madeiras, e realmente o Oscar tem sido uma bênção, acredito, para todos os luthiers. Obrigado. Fazer bons Obrigado pelas tuas palavras, que isso só motiva a gente, né? A gente acabou, com o passar dos anos, tem a música famosíssima do João Bosco, Kid Cavaquinho, a gente conseguiu ter o Kit Cavaquinho, que é assim, todos esses conjuntos de madeiras, mas o mérito é de vocês que constroem e depois dos músicos que vão tocar. Rogério, vamos mostrar agora um pouquinho esse violão tão legal aqui, recém-feito. Também você pode falar um pouquinho da esse violão dele. Esse tampo aqui, por exemplo, é um tampo de abeto, né? Que bem ele antigo, já tem aí uns 40 anos para mais. São tampos que eu concebi ainda com o mestre Abreu, né? Com o Sérgio, e de forma que assim, toda a construção, a proposta aqui com os ensinamentos, né? Que o Sérgio me proporcionou através dessa experiência que eu tive de conviver com ele, né? E o cavalete é de jacarandá. Até o cavalete tem a concepção, né, diferenciada, porque, por exemplo, aqui na parte dos graves, o cavalete é um pouquinho maior, na parte do agudo é um pouquinho menor, né? E aí facilita com o ângulo aqui Você diz o rastilho, né? Tanto o rastilho como o cavalete. Também. Acompanha. A medida aqui é um pouquinho maior que um pouquinho menor. E aí a curva que também tem no cavalete, que isso aí faz uma certa amarração no tampo, que proporciona o timbre, a distribuição, o equilíbrio do instrumento ficar bem equilibrado. Ele não ser um som embolado, mas ele tem uma definição. Exatamente. Né? Essa é uma técnica e eu aprendi com o mestre Abreu. O cavalete não é uma coisa redondinha aqui, reto. Não, ele tem uma super técnica importante. de construção aqui, funcional, né, juntamente com a calibragem do tampo, com a articulação das barras harmônicas, a proposta de esse conjunto trazer realmente esse som maravilhoso que a gente consegue tirar do instrumento. Mas a caixa dele também é bonita, vale a pena mostrar. Então, esse é o jacarandá, né? O jacarandá brasileiro, o nosso famoso jacarandá brasileiro. Tem uma leve manchinha aqui, né? Que muitos gostam, né? Essa é bonita. Traz um contrastezinho, né? Jacarandá centenário, bem pretinho, né? O braço é de mogno. Até na concepção do braço, tem aqui uma minúcia, né? Que a gente
eu pelo menos aprendi, o meu filho, com o Sérgio, né, que aqui, por exemplo, normalmente tem 21, aqui tem 24 ou 21,5, 24, depende da pegada de cada executante, né? Claro. E aqui tem uma caídazinha a mais na parte de baixo, que vai proporcionar uma pegada mais confortável, não muito robusta. Sei. Né? É bem então anatômico, né? a parte mais robusta é aqui, Certo. que aí você não tira muito e não enfraquece o braço. Claro. Né? Então você tem um equilíbrio. E isso para tocabilidade é algo impressionante, funciona. Unir assim, a resistência mecânica para ele se manter um braço que vai durar séculos e facilidade na execução. Né? A escala, por exemplo, ela tem um ângulo, a escala é reta, mas ela tem um ângulo junto ao comprimento do braço, né, que proporciona que o cavalete, o rastilho, junto à medida do cavalete, não fique muito alto e nem muito baixo. Exato. Né? Então isso aí ajuda na tensão sobre das cordas, vibração e propagação do som. Né? A caixa é aqui normalmente 9,5, aqui é 10, né? Dentro de uma concepção assim já aceitável. Tem gente que constrói com 11, tem alguma coisa diferente, mas assim é o violão brasileiro, né? Nós vamos agora partir para a segunda parte da nossa conversa. Eu me esqueci de falar no início, vocês já ouviram, um violão maravilhoso, tocado por um violonista da nova geração, que é o nosso convidado especial de hoje, que é o Nathan Bastos. Nós vamos daqui a pouco conversar com ele também, ele vai tocar mais para a gente. Ele ganhou 2 concursos muito importantes, o mais recente agora em outubro, o concurso Abel Carlevaro, lá em Montevidéu. E hoje é uma coisa assim muito especial, né? Porque um dos prêmios que ele ganhou, foi o concurso que ele ganhou no Rio de Janeiro, nós vamos falar sobre esse concurso daqui a pouco. O prêmio do concurso, um dos prêmios é um violão que o Rogério Filho fez. E ele vai entregar hoje esse violão aqui. Olha que coincidência feliz. Então, daqui a pouquinho nós vamos mostrar o violão, o papo com o Rogério, e depois vamos conversar com o Nathan, que vocês vão adorar também ouvi-lo mais uma vez, ele contar já o início dessa carreira muito, muito importante que ele já tem em tão pouco tempo. Até já!